Filipenses capítulo 1, versículo 23, fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós falamos que a morte, semana passada, se você esteve aqui, você sabe que nós falamos da morte, quanto a Bíblia adverte, quanto a morte, que é algo real, e que num momento de um abrir e fechar de olhos, você vai estar numa eternidade. E a sua decisão durante esse tempo aqui, né, que nós chamamos aqui de vida, né, altos e baixos, repara que o seu coração também é assim mesmo, né, altos e baixos para ter vida. Quando ele chega nesse jeito aqui, ó, que já acabou. Então, meus amados, enquanto está aqui assim, ó, é tempo de tomarmos decisões, e a decisão correta para que a nossa eternidade seja com Deus é com Cristo. Amém? Precisamos tomar a decisão com Cristo. E Paulo fala aqui claramente, né, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, morrer é lucro. Paulo está, quando ele escreve essa carta aqui, ele, meus amados, ele está dentro de uma prisão. Ele está dentro de uma prisão, e na prisão tinha julgamento, e o julgamento naquela época podia ser julgamento até de morte, sentença de morte para a vida de Paulo. E Paulo sabia que isso era provável, e ele relata nos versículos seguintes, ele fala assim: olha, se acontecer isso, não tem problema, para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo, é melhor estar com Cristo. Ele relata isso, mas enquanto isso não acontece, porque para mim o viver é Cristo, nós vamos falar sobre exatamente isso hoje. O viver é Cristo. Quantos entendem isso? O viver é Cristo. E Paulo está aqui no momento aqui embaixo, de lutas, prisão, aqui, ó, dificuldade, momentos baixos da sua vida. E ele diz aqui, ó, viver é Cristo. Não é só viver Cristo aqui nos momentos mais altos, nos momentos melhores, mas viver também é Cristo nos momentos baixos das nossas vidas, nos momentos das nossas aflições, que a Bíblia é muito clara, não tem que enganar ninguém. Jesus falou que no mundo nós não teríamos aflições, é verdade? Não, Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Então temos que aprender a viver Cristo, olha, nesse momento aqui, ó, porque aqui é muito fácil, é mais fácil. Mas aqui que é o grande mistério, que é a grande diferença, aprender a viver Cristo no momentos difíceis. Então a gente pega a Bíblia, e essa semana o Espírito falou muito claro comigo, eu tinha preparado outra coisa, eu falei, a semana que vem eu vou falar viver Cristo, eu já tinha preparado alguma coisa, mas o Espírito começou a ministrar para mim algo assim, que veio para mostrar o testemunho da vida do próprio apóstolo Paulo. Meus amados, se você repara na vida do apóstolo Paulo, o que leva esse homem, né, aqui que toma uma decisão no momento de uma aflição tremenda, que nós vamos ler algumas aflições do apóstolo Paulo, ele leva a decisão de querer viver ainda assim no momento de prisões, no momento de luta, no momento de dificuldade da sua vida, ele toma a decisão de viver Cristo. E nós olhamos para a história no começo da vida do apóstolo Paulo. Paulo era um homem chamado Saulo na Bíblia. Quantos conhecem aqui? Saulo, a história do Paulo, chamado no começo Saulo. Ele era fariseu e seguidor da lei. Tremendo. Fazia coisas tremendas, né? E pensando que fazia no nome de Deus. O que ele fazia, Paulo? Perseguia os cristãos. O que leva um homem de ser o perseguidor de Cristo, que podemos dizer assim, perseguidor de Cristo, das pessoas que serviam a Cristo, a ser um dos maiores cristãos, um dos maiores homens da Bíblia. Né? O que leva? A gente, você já não perguntou, gente, tem alguma coisa tremenda, porque o testemunho do apóstolo Paulo é tremendo. É tremendo, e ele sai em uma missão, todos aqui devem saber essa história, ele pega uma carta de permissão para ir perseguir os cristãos, aonde? Em Damasco. O que acontece com o apóstolo Paulo? Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 4, que começa, gente, nós cantamos a última canção aqui, e fala que as palavras do apóstolo Paulo, né? Fala aqui exatamente, ele fala de transformação, na canção fala de transformação. Meus amados, quando Jesus entrou na vida do apóstolo Paulo, Paulo começa o processo da transformação na sua vida. Talvez assim, em nossas vidas é a mesma coisa. Quando Cristo entrou em nossas vidas, começa o processo da transformação na nossa caminhada. Aqui, Saulo, né, caminhando com uma missão, e agora Jesus aparece e fala com ele, né, lá em Atos capítulo 9, versículo 4, e ele caiu por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus fala com ele. Repara que Jesus não fala assim: por que você está perseguindo os meus? Você está me perseguindo. Quando você é perseguido, quando você está nas aflições, talvez seja qual for o motivo da aflição, saiba que não tome pessoal, porque Jesus, Ele é Senhor da sua vida. Quando o inimigo faz alguma coisa contra a sua vida, Ele não está fazendo simplesmente direto contra você. O alvo sempre é de Jesus. E Paulo fala aqui claramente, a gente vê aqui claramente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando estavam perseguindo a igreja, Saulo não estava perseguindo especificamente, era uma ação maligna. Saulo estava cego. Você vê a história aqui, o que aconteceu com Saulo? Ele ficou cego, né? Eu espero que hoje, se você entrou aqui como Saulo, né, que Jesus cega ele para mostrar: Saulo, você está cego. O que você está fazendo, você está cego. Apesar de você pensar que está fazendo em nome de Deus, você está cego. Quantas vezes, às vezes, a gente está dentro da igreja, a gente está cego, né? Ou está fazendo, pensando que está fazendo para Deus e não está fazendo para Deus. Está como o apóstolo Paulo aqui, nessa situação antes mesmo, Saulo, cego. E Jesus agora vai abrir os olhos dele, porque ele vai levantar agora um dos maiores homens da Bíblia, e que vai ser chamado Paulo. Paulo com os olhos abertos. Jesus começa a abrir os olhos daquele homem. Tomara que, em nome de Jesus, se você entrou como Saulo aqui, você saia como Paulo, aqui com os olhos abertos, para buscar a transformação que Deus tem para a sua vida. Assim como Deus transformou a vida de Paulo, Paulo passou a ser o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15, ele disse assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Repara que quando Saulo fica, que é muito Saulo. Aí, Saulo, quando estava cego ali, ele vai para lá, ele vai buscar Ananias, ele vai chegar num local e o Senhor direciona ele para um local, e depois o Senhor fala com Ananias e manda Ananias lá orar por ele, e fala: epa, Senhor, o Senhor conhece esse cara é perigosíssimo. Estou mandando para lá, e Jesus fala para ele assim, vai lá no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amados, a vida cristã é fácil? É difícil, realmente, porque você é estrangeiro nessa terra. Você não pertence. Jesus entrou na sua vida, você agora tem um inimigo natural, o diabo. Ele vai vir contra a sua vida. E nós cantamos aqui, existe aquela batalha realmente da carne contra o espírito. Nós cantamos aqui essa canção agora. E você vai reparar que Paulo, aqui, ele começa a sua caminhada. Depois você pode abrir Romanos capítulo 7, versículo 19. A gente vê que Paulo começa agora a sua vida, a sua transformação. Amados, em transformação precisa haver renúncias, precisa haver entrega, precisa haver dedicação. É exatamente isso que Paulo faz. Ele se entrega agora, e você começa a reparar nas cartas que ele escreve, né, como nós lemos aqui, como nós cantamos aqui, Romanos capítulo 7, versículo 19, fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Homem comum, igual a gente. Quantos poderiam se dizer que essa palavra também é sua? Amém? Quem aqui pode falar que isso não acontece? Paulo está falando assim, olha, eu tenho luta interior também, eu tenho as minhas dificuldades, e eu preciso também. O que ele está dizendo é assim, olha, eu preciso de uma transformação, eu precisei. Talvez quando ele escreveu essa carta ele já tinha sido impactado, ou talvez passando o testemunho de transformação da vida dele. Todos nós precisamos, e o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui, olha, eu preciso. Ele está confessando que ele também tem dificuldades, e que ele precisa também de Deus na vida dele para ser transformado. É o que Paulo está escrevendo. Jesus entra na vida dele, ele reconhece
as fraquezas. O alvo, a gente vai vendo nas cartas do apóstolo Paulo, a gente vai vendo muitas referências, né? Porque o alvo do apóstolo Paulo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, 16, é ter a mente de Cristo. Mas até chegar a ter a mente de Cristo, existe um processo de transformação, existe um trabalhar de Deus em nós e que envolve, de nossa parte, renúncias, decisões. Olha o que fala lá em Romanos, que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Muito conhecido esse texto. Marca na sua Bíblia esse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Paulo está fazendo um pedido para as pessoas se entregarem, né? Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando que, olha, se entreguem, gente. Eu te peço aí, ó, faz a sua parte. Se renuncie, busque a Deus. Amados, será que o apóstolo Paulo, se ele começasse a pregar as mensagens das cartas que ele pregava, talvez muitas pessoas não iam ficar, a igreja do apóstolo Paulo seria vazia hoje? Porque prega coisas, palavras duras, palavra de transformação, palavra de santidade, palavra de vida com Deus, de relacionamento, de coisas espirituais. O apóstolo Paulo pregava isso. Portanto, irmão, vou repetir aqui, ó. Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, que é a obediência, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo seguinte. Olha lá, bota o 2. Não se amoldem, como é que a minha versão está um pouquinho diferente aqui, ó. Não se conformeis com este mundo. Paulo está bem claro, né, dizendo, ó, não pegue o molde desse mundo, não se conforme com as tuas... O Paulo no versículo que a gente leu de 7, Paulo está dizendo assim, ó, ele tem as fraquezas dele, mas ele não pode se conformar com aquela ação que está dentro dele, contrária à vontade de Deus. É exatamente no versículo 2 aqui, a gente vai ver, para não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tem que partir de nós. E Paulo está dizendo, olha, a decisão é sua, de querer, sabe? Jesus entrou na sua vida, agora Paulo demonstra que a gente também tem que tomar o nosso passo de querer, sabe, ser transformado. Amém? E é um exemplo na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Eu creio que o Espírito de Deus colocou isso aqui. Essa palavra não é só não é especificamente para um, não. É para todos nós. Eu acho que todos nós precisamos, sabe, de viver isso em nossas vidas. De viver, buscar a transformação diária em nossas vidas. A gente vai ver aqui alguns sofrimentos do apóstolo Paulo. Porque quando eu li isso aqui, eu falo, meu Deus do céu. Eu reclamo disso, eu reclamo daquilo. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, os sofrimentos do apóstolo Paulo, e ele continua dizendo, viver para mim é Cristo, apesar de todas essas dificuldades. Aí você pode falar, pastor, mas o Paulo é Paulo, eu sou eu. Então, meus amados, não importa a sua situação, não importa o seu sofrimento nesta terra, mas resta nós vivermos Cristo. Não importa, realmente não importa. Tua luta pode ser diferente, mas da mesma forma, apesar de Paulo ser uma luta muito pesada, ele que decidiu no seu coração ainda se viver Cristo, e nós, apesar de sermos talvez a luta diferente, cada um tem sua história, mas a decisão de viver Cristo é igual para todos nós, que somos cristãos. Amém? Vamos ver aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vou entrar direto aqui na segunda parte, aqui, um pedacinho aqui, ó. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, versículo 23, em prisões. Lembra uma história que Paulo estava na prisão? Quantos lembram de uma história muito famosa na Bíblia, que Paulo numa prisão, com Silas? O que eles fizeram? Eles estavam recebendo lá lanchinho,
né? É bem tratado, uma cama acolchoada, né? Tava assim, vocês querem uma musiquinha, querem uma aguinha geladinha, não? Como é que estava para eles a vida? Era açoites, era castigo, era ameaça de morte, era sofrimento na vida de Paulo. Sabe o que Paulo e Silas fizeram? O que eles fizeram? Louvaram a Deus. No momento baixo aqui, ó, glorificaram a Deus. Amados, muito mais em perigo de morte, muitas vezes Paulo relata aqui, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigo, em trabalhos em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Amados, tanto sofrimento, meu irmão, tanto sofrimento, e o cara fala, viver é Cristo. Gente, está falando muito para a gente, que a gente desiste muito fácil. Hoje em dia as pessoas, qualquer lutinha, já não vou mais à igreja. Qualquer coisinha, Deus não me ama. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Para com isso, gente, precisamos amadurecer. A decisão é minha, é sua. É sua. Você quer continuar vivendo essa vida? E Paulo está ensinando nas cartas dele muito claramente que nós precisamos mergulhar de verdade, não importa o sofrimento, porque Cristo está com a gente, mesmo nesses momentos baixos aqui, para que você aprenda a crescer na presença do Senhor. E é isso que ele vai falar aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículo 2. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, nos gloriamos, oh, glória a Deus, nos alegramos nos momentos difíceis também. É o que Paulo está falando, olha, até nos momentos difíceis, sabendo que a tribulação, tendo conhecimento, entendimento, isso a gente cantou aqui, conhecendo Cristo, a gente tem, quando a gente quer Jesus mesmo, sabendo que você tomou a decisão de querer Cristo, sabendo que você vai passar por algumas aflições, mas você sabe que Ele está contigo e você vai poder glorificar a Ele, porque na verdade você vai crescer na presença do Senhor. Fala assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança de continuar caminhando até que a morte chegue. Amados, muitos ensinamentos do apóstolo Paulo, não dá para a gente fazer todos eles aqui, mas eu assim, por um acaso, eu escolhi um deles, um dos ensinamentos do apóstolo Paulo, para trazer para a igreja. Ele escreveu, na verdade, né, há uma discussão, está entre 13 e 14 cartas, porque a carta de Hebreus, alguns creem que foi Paulo que escreveu, e outros dizem que não foi Paulo que escreveu, mas a gente não vai entrar nessa discussão, mas fica 13 para uns, 14 para outros, não importa, mas ele escreveu muitas cartas, ele foi um homem que foi muito ativo, e um papel muito importante para a igreja, de grande ensinamento para a igreja. E um dos ensinamentos é a questão do Espírito Santo, até nós cantamos aqui, né? E Paulo, se você pode abrir aí, abra aí, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, bota aí, meu irmão, para a gente ler aqui, para você ver que Paulo, ele não só ensinava, mas ele vivia o que ele ensinava. Ele vivia o que ele ensinava. Eu queria abrir até aqui uma janelinha aqui, nós estamos falando agora, o pastor Márcio, por um acaso, começou sobre o estudo dos dons do Espírito na escola dominical, né? E também, quem que deu esse ensinamento? Foi o apóstolo Paulo, né? O pastor Márcio citou vários textos, citou 1 Coríntios, citou Romanos, citou Efésios. Quem escreveu? Paulo. E a gente vai ver que, aí bota aí, já botou minha mensagem
e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Que Paulo era um cara fera, era um cara muito culto, né? Mas, na verdade, o que ele fala assim? Mas consistiram de demonstração do poder e do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo agora está fazendo uma mensagem alinhada com as palavras de Jesus, e ele estava não somente ensinando, mas vivendo aquilo que ele ensinava, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Olha que Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, estou voltando à palavra de Jesus agora, olha. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse vos ensinará todas as coisas. João capítulo 16, versículo 7, Jesus falou assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará, obrigado, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. São palavras de Jesus, falando sobre o Espírito Santo que viria, que nos ensinaria. Aí você faz uma comparação com os ensinamentos de Paulo. Paulo exatamente ensina a mesma coisa que Jesus falou. Ele não só, como já falei, ele não só pregava, ensinava, mas ele vivia, ele experimentou essas palavras de Jesus, porque o Espírito Santo trabalhou na vida dele e ajudou ao apóstolo Paulo no processo da transformação da vida dele, e o Espírito Santo quer fazer a mesma coisa em nossas vidas, para que possamos viver Cristo. Gálatas capítulo 5, quem escreveu Gálatas? Paulo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Nós cantamos isso aqui hoje, gente. Eu não pedi para você cantar, eu pedi, Giovanni? Não pedi. Eu não pedi, mas foi o Espírito de Deus, já preparou, está alinhado aqui, O espírito contra a carne, esta opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só, gente, lembra que Paulo fala, a luta que a carne dele fazia coisas que ele não queria fazer, mas acabava fazendo, porque ele estava dominado pelo Espírito. E agora ele está falando aqui, se você é cheio do Espírito, se você anda no Espírito, a sua carne é mortificada, o pecado já não tem domínio sobre a sua vida, o Espírito Santo vai agir, ele vai falar não, vai te fortalecer para você falar não para o pecado. É isso que Paulo está ensinando, ele experimentou em sua própria vida. Por isso que ele consegue chegar ao ponto de viver, falar assim, viver para mim é Cristo. Aí ele vai lá continuando no versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque a lei servia o quê? Para mostrar o pecado. E agora já o pecado não tem mais controle sobre a sua vida quando você anda no Espírito, porque o pecado já não te domina mais quando você anda pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 24 fala assim, e os que são de Cristo crucificaram na carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, sem espírito, andemos também em espírito. Amados, são muitos ensinamentos de Paulo, meu. Muitos. A gente olha para a vida de Paulo, eu gostaria muito de ter a vida de Paulo.
Mas o que você está fazendo para ter a vida de Paulo? Hã? Você está aí? Gente, ele fala assim, ele não é melhor do que ninguém, não. É um exemplo na Bíblia do que é possível Deus fazer com a sua vida ainda no dia de hoje. Você ser um apóstolo Paulo dessa geração. Por que que não? Por que que não? Porque é o mesmo Deus, o mesmo poder que agiu na vida de Paulo, ele age no nosso meio hoje. Ele age no nosso meio hoje. 1 Coríntios capítulo 2, leia esse texto todinho em casa depois, você vai ver quanto Paulo revela uma tremenda intimidade com a pessoa do Espírito Santo, quanto o Espírito Santo falava com ele, e ele mesmo relata nesse texto, de que quanto o Espírito revelava as profundezas do coração do Pai para aquele, para os seus, e eu acredito que Paulo experimentava isso na sua vida, e estava passando. Amados, quando o apóstolo Paulo escreve a carta para Romanos, Romano era conhecido mesmo como pecado, era abundante na vida deles, e Paulo fala pesado, né, umas cartas de doutrinas, lá Romanos é a carta de doutrinas, a carta de ensinamento, ele fala, vocês precisam do Espírito Santo, realmente para transformar a vida de vocês. 1 Coríntios 2,12 fala assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Quem que Jesus falou? Quem? Que o Pai ia mandar. Né? O Espírito, é exatamente a palavra alinhada com a de Jesus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. O que Jesus falou que o Espírito ia fazer? Ensinar para a gente. Hã? Falou ou não falou? Vocês não lembram que eu li aqui para vocês o texto? Alinhado com a palavra de Jesus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 14, ele fala assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê, gente? Porque a gente está obedecendo a palavra de Jesus. O Espírito Santo, como Jesus mesmo falou, o Espírito Santo não vai trazer, ele vai simplesmente confirmar todas as palavras de Jesus para as nossas vidas. Todas as palavras. Então, porque você reconhece a palavra de Jesus, o Espírito Santo te ensina, te fala amém. E quando ele fala, quando você para escutar o Espírito Santo, é porque você é filho de Deus. Mas ele fala aqui claramente, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí a pergunta para a gente aqui, você é guiado pelo Espírito Santo? Se você leu esse texto depois em casa, você vai ver que Paulo, se você não é guiado, se você não é dirigido, você talvez não seja nem realmente, talvez o Espírito Santo não esteja nem dentro de você. Ou talvez você não tenha nem nascido de novo. Paulo chega a questionar isso no livro de Romanos. Amados, é para a gente pensar, porque a gente está falando aqui de uma eternidade. E a Bíblia é a palavra aqui, para a gente tomar a decisão enquanto a gente está vivo. Não dá para brincar. Nós não estamos brincando aqui. Nós não viemos para cá para a gente só brincar. Né? A gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos de felicidade, mas a gente não está aqui para brincar, não. A gente está para falar as coisas, a verdade. Nosso compromisso é com a verdade, porque é uma verdade que vai impactar a sua eternidade. É a sua eternidade, gente. Não brinca com a eternidade, não. É a coisa que é um abrir e fechar dos olhos. É uma eternidade, com Deus ou sem Deus. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui, olha, vamos ser transformados para que também nós possamos transformar, impactar as outras vidas. Porque o propósito é de você receber de Deus e ser transformado com o propósito, né, que o pastor Márcio até falou hoje, a gente recebe os dons, para quê? Eu tenho muitos dons, eu sou mais espiritual do que vocês. É esse o propósito dos dons? É para quê? Para edificar outras vidas. Para edificar a minha vida e para edificar outras vidas. O propósito nunca é só para você, é para passar para outros. É para abençoar. É a mesma coisa que nós somos transformados. O que o apóstolo Paulo experimentou na sua vida, o viver Cristo para ele, já foi um processo duro para ele, mas ele passou pelo processo duro, foi transformado. E agora a vida dele passa a ser um exemplo somente para ele. Não, para todos nós. Nós sabemos, meus amados, está na palavra de Deus. Às vezes, a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Mas muitas das vezes a gente até sabe o que tem que fazer,
a gente não quer fazer. A gente está sofrendo às vezes porque a gente não quer se submeter, porque essa palavra, meus amados, o Espírito Santo, ele vai vir com essa palavra, e a Bíblia diz que essa palavra, ela é martelo, ela é fogo, ela vai confrontar o pecado mesmo, ela vai falar não, Deus vai falar não faça mais isso, o Espírito de Deus vai falar não mais isso, e você, não, eu gosto, eu quero, eu continuo, eu quero ser dominado por isso, não dá, é uma decisão. Olha o que Paulo fala aqui, ó, em Gálatas. Já é um amadurecimento na vida de Paulo. A gente já vê Paulo já transformado, porque o Espírito Santo já trabalhou na vida de Paulo, né? Podemos dizer assim, que Saulo já não é mais aquele... Existe uma diferença, talvez seja simplesmente, a Bíblia não tem nenhuma... texto dizendo que Deus mandou mudar o nome de Saulo para Paulo, talvez porque ele era o apóstolo dos gentios e Paulo tivesse um nome mais identificado com os gentios, ou talvez assim pela história de Saulo, né, aquele homem que perseguia. Imagina, vai vir aqui na igreja hoje o apóstolo Saulo, aquele que perseguia, e as pessoas iam ficar com medo, será que é verdade? Muitas pessoas iam questionar. Então, meus amados, eu acredito que aí também está na Bíblia aqui para mostrar que também Saulo era um homem e o apóstolo Paulo é outro homem, a nova criatura em Cristo Jesus. Quem você vive, né? Talvez não um diferente nome, quem você vive? O velho homem, que é ensinamento do próprio apóstolo Paulo, o velho homem é Saulo ou é Paulo, ou é a nova criatura? Quem você vive? Quem você vive? Porque nós queremos ser usados com poder de Deus, queremos que a glória de Deus enche esse lugar. Mas vivendo o velho homem, sabe por quê, meus amados? Quando nós vivemos o velho homem, nós estamos resistindo à ação do Espírito Santo em nós. Essa é a verdade. Se você vive o velho homem, se você não consegue viver a nova criatura, você ou eu, ou qualquer um de nós aqui, estamos resistindo à ação do Espírito Santo em nós. Porque ele veio com uma missão para nos ensinar. Lembra que Jesus falou contra o pecado? Vai nos ensinar a falar não para o pecado. E Paulo vai falar aqui em Gálatas 2:20. Bota aí, Gálatas 2:20. Ele já falando aqui, ou fui crucificado com Cristo. Já fala no passado, né? Já fui transformado. Assim, já não sou eu quem vive. Lembra que ele era dominado pelo pecado, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Fui transformado, já estou crucificado com Cristo. Eu decidi que a minha vida vai ficar lá na cruz do meu velho homem, para que eu possa viver a nova criatura. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Eu peguei alguns textos do apóstolo Paulo, de maturidade dele mesmo espiritual, e tem esse texto específico, capítulo 4, versículo 13, de Filipenses. É um texto muito conhecido. A gente vê as pessoas usarem muito esse texto. Bota aí para a gente ler. Não tem pressa não. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Os irmãos são bem pacientes. Eu já falei aqui que a tribulação produz paciência. Então, meus amados, estão sendo provados aqui hoje já. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! E é verdade. Quantos já escutaram isso aí? Muita gente usando. Mas você já voltou, já leu o contexto desse texto, porque o texto fora do contexto é um pretexto, né? Se você não aplica aí o contexto desse texto, não tem sentido. Fica qualquer um, fica aí, eu uso assim, eu posso conquistar qualquer coisa. Será que você pode conquistar todas as coisas? Volta no versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Sei que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vai falar agora. O que ele fala?
Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o Senhor fortalece Paulo nos momentos baixos da vida dele, tanto como nos momentos altos. Isso é uma realidade em sua vida? Pisou no teu pé? Acabou. Acabou, glória a Deus aí já... Acabou. Já não quer, nem olha para a cara do irmão, a irmã. Gente, é para a gente meditar nesse texto. Né? Porque é sério, a palavra de Deus é séria, gente. Sejam o quê? E não apenas ouvintes. A palavra pode entrar por aqui e sair por aqui. A decisão de quem é? É minha. Está falando aqui, não sejam somente sejam praticantes da palavra. Pega essa palavra e vivam essa palavra, e não apenas ouvintes. Pastor André está falando, blá, 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 tua mente está lá no Brasil, está lá nos problemas, está lá nas lutas, está lá talvez aí, não quero nem julgar, mas está lá no pecado, ou está lá em qualquer situação. Está no almoço. Esse pastor não vai parar de falar, não, eu estou com fome. Vambora, pastor, 12:15 já. Enganando. Quem é o enganado na história aqui? A Bíblia fala ali, ó. Quem é enganado? É o pastor André? Deus. Ninguém. Quem é enganado é você mesmo. Porque a decisão é nossa. A decisão é nossa. A bênção está liberada. Agora, cabe você falar assim, eu quero para mim, eu quero experimentar isso, eu quero, Senhor, é um preço que paga, meus amados, é um preço, eu vou dizer a verdade, é um preço. Aqui embaixo, a gente dá glória a Deus, dá vontade de chorar às vezes, né? Dar glória a Deus aqui é fácil, oh, aleluia, estou feliz porque eu estou passando dificuldade. Não, mas a gente tem que aprender a viver bem aqui, viver Cristo. Olha, estou sofrendo aqui na minha carne, mas glória a Deus, porque eu sei que isso vai passar. 1 Coríntios é um texto muito conhecido também, ele fala aqui 11:1. O cara, para falar isso, ele tem que ser transformado, ele não pode falar isso aqui de qualquer maneira. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É porque já é um cara transformado, ninguém vai falar assim, sede meus imitadores como eu de Cristo, se você vive no pecado, vive na imundícia. Como é que você vai falar isso? Não tem sentido. Então, de verdade, ele aplicou aquele texto que nós lemos ali, ele vivia o que pregava. Vivia o que pregava. Eu queria ler para a gente agora de verdade, encerrar aqui as palavras finais. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, segue aí, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Versículo seguinte, deixa eu ver aqui, todos, até o 8. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. A gente busca, às vezes, quer escutar coisas que agradam a gente. Essa palavra aqui não agrada muita gente, não. Porque é a palavra que a gente precisa de transformação. E Paulo está falando, olha, vai ter tempo. A gente vê isso hoje, as mensagens boas. Pastor Márcio me citou uma coisa sexta-feira, numa biblioteca, a pessoa perguntou onde é que tinha livro de autoajuda, era quase mais da metade da biblioteca. Quando as mensagens de Deus, assim, da Bíblia, de transformação, é uma pequena parte, porque as pessoas, isso não interessa muito para as pessoas, não agrada muito as pessoas. Palavra de Deus, assim, de verdade, não agrada muito as pessoas, porque às vezes dói, porque precisa haver renúncia. E a gente não gosta de largar, às vezes, mas tem que deixar. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha só, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, à palavra de Deus, voltando-se para os mitos. Olha só, gente, é muito forte isso. Vai lá, versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está dizendo, suporte esse momento difícil e
testemunhe para as pessoas. Chega ao ponto de falar como Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É nesse momento também. É o que Paulo está falando ali, em linha com a palavra dele mesmo, que ele já havia falado. O versículo seguinte agora, ele vai falar aqui, olha, espero que todos aqui possamos falar isso um dia. O que ele vai falar aqui, ó. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, né? Está pronto de ser executado. Está próximo o tempo da minha partida. Aí, versículo seguinte, até o 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, amados? O apóstolo Paulo, para quem não sabe, alguns historiadores dizem que ele foi decapitado, né? Ele morreu violentamente, meus amados. Mas enquanto ele viveu Cristo na sua vida. E exatamente o que ele está falando ali, hoje ele está na glória com o Pai. Amém, amados? Essa é, a gente, olha, agora eu queria que você, vamos ficar de pé nesse momento, que você olhasse fizesse uma avaliação da sua vida. Será que você realmente vive Cristo na sua vida, nas suas decisões, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, né, na sua educação com os filhos? Porque, olha, o que acontece quando João Batista falou assim, olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. É exatamente o que o Espírito Santo faz. Enquanto você estiver vivendo você mesmo, quem está dominando é você, a tua carne. Mas quando você toma a decisão de falar assim, Senhor, o Senhor cresça e eu desapareça, você vai começar a experimentar transformação na sua vida. É uma decisão, meus amados. É uma decisão que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Nós, pastores, músicos, todos passamos por lutas e aflições diariamente, podemos dizer assim. É uma decisão basicamente diária. A gente tem que falar não para o pecado, escutar a voz do Espírito Santo e falar não. Isso, sabe o que é isso? É diminuir e o Senhor crescer. Porque o Espírito Santo faz exatamente isso. Ele faz você diminuir e Jesus crescer na sua vida. Porque o grande alvo é de que as pessoas olhem para a sua vida e já não vejam mais você nas suas ações, mas vejam Cristo transformando as suas ações. E você fala como Ele, você pensa como Ele, a tua mente já é moldada como a mente de Cristo. Você age como Ele, nas suas decisões, nas suas ações. Na hora de tomar uma decisão, você pensa, Senhor, o Senhor faria isso no meu lugar? Jesus, Tu estaria comigo neste momento agora? Tu estaria comigo? É esse ponto de intimidade que a gente precisa ter em nossas vidas. Então olhe para a vida, para esse testemunho da vida de Paulo e faça uma meditação sobre a sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos cantar aquela última canção de novo. Os irmãos vão estar cantando. Eu quero que você tire um tempo com Deus. Será que você tem capacidade de falar assim, Senhor, viver para mim é Cristo? Se não, meus amados, o dia de começar uma nova história é hoje.